Sou casado há 20 anos e minha esposa chegou chorando dizendo que tinha algo para me dizer. Você não é o pai do meu filho. Eu sinto muito. Me perdoe. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Você não é o pai do Emanuel, Ivan. Eu sinto muito. Me perdoe. Aquelas palavras não pareciam reais. Elas flutuavam no ar da nossa sala, entre o cheiro do café que eu tinha acabado de passar e o silêncio pesado de uma tarde de domingo. Olhei para Yara, minha esposa há 20 anos, a mulher que eu conhecia há 30. Ela estava ali, encolhida no sofá, com o rosto inchado de tanto chorar, tremendo como se o mundo estivesse desabando sobre a cabeça dela. E estava, o dela e o meu. Eu não consegui responder de imediato. Senti um vazio estranho, como se o chão tivesse sumido e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. Emanuel, meu filho. O menino que eu segurei nos braços assim que nasceu, que ensinei a andar de bicicleta, a ser um homem de caráter. Como ele não era meu? Nossa história começou quando ainda éramos jovens. 2 sonhadores que acreditavam que o amor era a solução para tudo. Estamos juntos há 3 décadas. Passamos por crises financeiras, perdas de entes queridos e todas as dificuldades que a vida impõe a um casal. Sempre fomos vistos por todos, amigos, vizinhos e parentes, como o casal Rocha. Éramos o exemplo de lealdade. Eu me orgulhava disso. Minha identidade era construída sobre 2 pilares: ser um marido fiel e, acima de tudo, ser o pai do Emanuel. Lembrei-me de cada sacrifício que fiz. Quantas noites trabalhei dobrado para garantir que ele tivesse os melhores estudos. Quantas vezes abri mão dos meus próprios sonhos para que os dele se realizassem. Eu me via nele, no jeito de sorrir, na forma honesta de encarar a vida. Aos 45 anos, eu sentia que tinha construído um império de afeto. Do que você está falando, Yara? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. O Emanuel tem 19 anos. Por que você está dizendo isso agora? Ela soluçou, escondendo o rosto nas mãos. A culpa me perseguiu todos os dias, Ivan. Cada vez que você olhava para ele com orgulho, meu coração se partia. Eu não aguento mais viver nessa mentira. Você merece saber a verdade, mesmo que isso me destrua. Eu me levantei e caminhei até a janela. Lá fora, o jardim que eu e Emanuel cuidamos no último verão parecia o mesmo, mas tudo dentro de mim tinha mudado. O sol brilhava, mas para mim era como se uma escuridão total tivesse tomado conta da casa. Eu olhava para as fotos na estante, fotos de viagens, de aniversários, do dia em que ele se formou no ensino médio. Em todas elas eu estava lá, com a mão no ombro dele, sentindo um amor que eu acreditava ser de sangue. Senti uma náusea profunda. A traição de um momento é uma coisa, mas a traição de uma vida inteira é algo que a mente custa a processar. 20 anos de casados, 30 anos de história, e tudo parecia ter sido escrito a lápis para agora ser apagado com uma borracha cruel. Quem é o pai dele, Yara? Perguntei ainda de costas, com medo da resposta, mas precisando desesperadamente dela para que aquele pesadelo fizesse algum sentido. Eu esperava qualquer nome, um ex-namorado da juventude, um estranho, alguém que eu nunca tivesse visto. Eu estava preparado para a dor da dúvida, mas não para a dor da realidade que iria a seguir. Eu ainda não sabia, mas aquele era apenas o começo do fim da vida que eu conhecia. Minha mente viajava por todos os momentos em que fui feliz naquela casa. As manhãs de Natal, os almoços de domingo com a família reunida, todos sorrindo, todos celebrando uma união que naquele momento parecia uma grande peça de teatro onde eu era o único que não conhecia o roteiro. Yara continuava chorando, um choro que misturava arrependimento e um desespero que eu nunca tinha visto nela. Eu sempre fui um homem de poucas palavras, mas de sentimentos profundos. A lealdade para mim era algo sagrado, algo que não se negocia. E ver que a pessoa em quem eu mais confiava no mundo tinha guardado um segredo desse tamanho, por tanto tempo, me fazia questionar se eu realmente conhecia a mulher com quem eu dormia todas as noites. Me perdoa, Ivan. Por favor, me perdoa. Ela implorava,
mas as palavras dela pareciam vir de muito longe. Eu olhei para as minhas mãos. Mãos de trabalhador. Mãos que carregaram Emanuel no colo quando ele teve febre. Mãos que construíram o futuro de um filho que, segundo ela, não era meu. Amor que eu sentia por ele não tinha mudado em um segundo, mas a fundação da minha vida tinha sido implodida. Eu precisava saber o restante. Precisava entender como o meu mundo tinha se tornado uma mentira tão perfeita e, ao mesmo tempo, tão devastadora. A atmosfera na sala estava carregada. O relógio na parede parecia bater mais alto, marcando os segundos de uma dor que eu sabia que duraria para sempre. Eu me virei para encará-la novamente, buscando nos olhos dela alguma explicação que diminuísse aquele peso no meu peito, mas só encontrei a sombra de uma verdade que estava prestes a ficar ainda pior. Diga logo, Yara. Quem é o pai do Emanuel? Minha voz saiu fria, cortante como o gelo que agora parecia ocupar o lugar do meu coração. Eu esperava qualquer resposta, menos a que veio. Yara cobriu o rosto com as mãos e o som que saiu da sua boca foi um lamento sufocado. Ela não conseguia me olhar nos olhos. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio, que agora parecia zombar da minha ignorância de 2 décadas. Foi o seu irmão, Ivan. Foi o Ricardo. Ela sussurrou. O mundo, que já estava instável, desabou completamente. Senti meus joelhos fraquejarem. Eu me segurei no encosto da poltrona para não cair. Ricardo, meu único irmão. O homem que cresceu comigo, com quem compartilhei brinquedos na infância e segredos na adolescência. O homem que estava presente em todos os churrascos de domingo, que abraçava o Emanuel e o chamava de sobrinho favorito. O homem que eu chamava de melhor amigo. O Ricardo. Repeti, a palavra saindo com um gosto amargo, como veneno. Como? Quando? Yara começou a falar, as palavras atropelando-se em meio ao choro. Ela me lembrou daquela crise que tivemos há 20 anos, logo no começo do nosso casamento. Ficamos separados por apenas 3 meses. Foi um período curto, mas doloroso. Eu achava que tínhamos superado aquilo quando voltamos e, logo depois, ela anunciou a gravidez. Na época, eu celebrei como se fosse o maior milagre da minha vida. Achei que o destino estava nos dando um presente para selar nossa reconciliação. Eu estava vulnerável, Ivan. Estava triste, me sentindo sozinha. E ele apareceu. Ele se aproveitou da situação. E eu cedi. Foi apenas uma vez, eu juro por tudo que é mais sagrado. Mas quando descobri que estava grávida, as contas não batiam. Eu tive medo. Medo de te perder. Medo do que a nossa família ia pensar. Então eu silenciei. E ele também. Enquanto ela falava, um filme começou a passar na minha cabeça. Vi todas as reuniões de família dos últimos 19 anos. Vi o Ricardo rindo, bebendo comigo, dando tapinhas nas minhas costas. Vi ele ensinando o Emanuel a jogar futebol no quintal. Cada abraço fraterno que ele me deu, cada vez que ele disse que tinha orgulho da família que eu tinha construído, tudo era uma farsa. Uma mentira cruel e meticulosamente alimentada por quase 20 anos. A traição da Yara doía profundamente. Mas a traição do meu próprio sangue era algo que eu não conseguia processar. Como ele pôde me olhar nos olhos todos esses anos? Como ele pôde segurar o sobrinho no colo, sabendo que era o pai? O nível de cinismo dele me causava náuseas. Cada presente que ele deu para o Emanuel, cada conselho, cada risada compartilhada na mesa de jantar, eram facadas que agora eu sentia perfurando minha alma. Vocês dois, vocês me fizeram de palhaço por 20 anos, eu disse, e senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, apesar de estar tentando manter a compostura. Vocês me deixaram criar um filho que não era meu, enquanto riam pelas minhas costas. Ninguém riu, Ivan! Yara gritou desesperada. Vivemos em um inferno de culpa. O Ricardo sempre quis contar, mas eu o proibi. Eu disse que se ele falasse, eu sumiria com o menino. Nós vivemos sob o peso desse segredo todos os dias. E o Emanuel? Perguntei, ignorando o drama dela. O Emanuel viveu em uma mentira por causa do egoísmo de vocês. Nesse exato momento, meu celular, que estava em cima da mesa de centro,
Começou a vibrar. Olhei para a tela e senti um arrepio de repulsa. Era o Ricardo. Yara deve ter avisado que ia me contar tudo, ou talvez a consciência dele tenha pesado no mesmo momento. A foto dele sorrindo na tela do celular parecia uma imagem de um estranho, um monstro escondido sob a pele de um irmão. O telefone vibrava sem parar. As notificações de mensagens começaram a aparecer uma atrás da outra. Ivan, me atende. Precisamos conversar. Irmão, por favor, me... Perdoa. Perdão. Uma palavra tão simples para um erro tão imperdoável. Eu não atendi. Apenas olhei para aquele aparelho como se ele fosse um objeto contaminado. A raiva que eu sentia não era uma raiva barulhenta, cheia de gritos ou vontade de quebrar as coisas. Era uma raiva fria, silenciosa e definitiva. Eu olhei para Yara, que ainda estava encolhida, esperando algum tipo de reação explosiva minha. Mas eu não ia dar isso a ela. O conflito interno era gigante. Parte de mim queria sumir. Outra parte queria gritar com o mundo. Mas acima de tudo, meu pensamento voou para o Emanuel. Onde ele estava agora? O que seria dele quando soubesse que o homem que ele chamava de pai era na verdade uma vítima, e o homem que ele chamava de tio era o seu progenitor? A estrutura da minha vida, que eu julgava ser feita de rocha, era na verdade um castelo de cartas construído sobre areia movediça. Eu me sentia um estranho dentro da minha própria casa. Tudo o que eu via ao meu redor, os móveis que escolhemos juntos, as fotos nas paredes, as lembranças acumuladas, parecia manchado pela sujeira daquela revelação. Eu precisava de ar. Precisava de distância. Mas, acima de tudo, eu precisava decidir o que faria com os destroços do que sobrou de mim. Olhei para Yara uma última vez antes de sair da sala. E o que vi não foi mais a mulher que eu amava, mas uma estranha que tinha roubado 20 anos da minha vida. O meu celular não parava de vibrar. Eram dezenas de mensagens do Ricardo. Ivan, por favor, me ouve. Eu nunca quis te machucar. Foi um erro do passado que fugiu do controle. Cada notificação que aparecia na tela parecia uma tentativa desesperada de limpar a própria consciência, mas para mim, aquelas palavras eram vazias. Um erro dura 1 segundo, uma noite, talvez uma semana. Uma mentira que dura 20 anos não é um erro. É uma escolha consciente feita todos os dias, durante 7.300 dias. Eu não sentia vontade de bater nele, nem de gritar. O que eu sentia era algo muito mais profundo e definitivo. Um desprezo gelado. Ricardo, o irmão que eu tanto amei, tinha morrido para mim naquele instante. Yara, a mulher que eu protegi, também. Eles agora eram apenas borrões na minha história. Mas havia o Emanuel. E ele era a única coisa que importava. Eu sabia que, se eu ficasse em silêncio, a Yara ou o Ricardo acabariam contando a versão deles para ele. Eles tentariam se justificar, tentariam diminuir o peso do que fizeram. Eu não podia permitir que a cabeça do meu filho fosse confundida pela narrativa de quem passou a vida mentindo. Eu precisava agir, e a minha vingança não seria o barulho, mas a verdade nua e crua. Emanuel chegou em casa por volta das 7 da noite. Ele vinha da faculdade, com a mochila nas costas e aquele sorriso leve que sempre iluminava o meu dia. Ao entrar na sala e ver o clima pesado, o sorriso dele desapareceu instantaneamente. Yara estava em um canto com os olhos vermelhos, e eu estava sentado na poltrona, esperando por ele. Pai? Mãe? O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Olhei para ele. Observei seu rosto, procurando traços do meu irmão. Sim, eles estavam lá, mas eu percebi que isso não mudava absolutamente nada para mim. A biologia é apenas um código, mas o amor é uma construção de cada hora, de cada sacrifício. Senta aqui, filho. Precisamos conversar, eu disse, mantendo a voz o mais firme possível. Yara tentou dar um passo à frente. Talvez para interromper, talvez para tentar suavizar o golpe, mas eu apenas levantei a mão, pedindo silêncio. Ela recuou, chorando baixinho. Contei tudo ao Emanuel. Falei de forma simples, sem usar palavras agressivas,
sem insultar a mãe dele ou o tio. Apenas narrei os fatos. Contei sobre a traição, sobre quem era o pai biológico dele e sobre como eu tinha acabado de descobrir tudo aquilo. O rosto do Emanuel passou da confusão para o choque e, finalmente, para uma dor profunda. Ele olhou para a mãe, esperando que ela dissesse que era mentira, mas o silêncio dela confirmou tudo. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas. Então, você não é meu pai? Ele perguntou, a voz falhando. Aquelas palavras doeram mais do que a traição em si. Eu me levantei, caminhei até ele e segurei suas mãos. Escuta bem o que eu vou te dizer, Emanuel. O sangue pode até vir de outro lugar, mas quem te escolheu como filho fui eu. Eu te escolhi na primeira vez que te peguei no colo. Te escolhi em cada noite que perdi o sono cuidando de você. Te escolhi quando decidi que a sua felicidade era mais importante que a minha. Um exame de DNA não define quem é pai. O que define um pai é a presença, é o caráter, é o amor que eu sinto por você e que ninguém, nem a mentira mais suja, pode tirar de nós. Emanuel me abraçou com força e chorou. Foi um choro de desabafo, de um filho que encontrava o porto seguro em meio à tempestade. Nesse momento, minha vingança começou a tomar forma. Não era uma vingança de ódio, mas de exclusão. Eu olhei para Yara e, através da porta, vi o carro do Ricardo estacionando na frente da nossa casa. Ele saiu do carro, com o rosto transtornado, tentando entrar. Eu fui até a porta, mas não o deixei passar. Ivan, por favor, vamos conversar como irmãos, ele começou a dizer com a voz embargada. Eu não tenho irmão, Ricardo, respondi com uma calma que o assustou. E a Yara não tem mais marido. Vocês dois tomaram uma decisão há 20 anos. Vocês escolheram viver uma farsa. Agora eu estou tomando a minha decisão. Vocês dois deixaram de existir para mim. Podem ficar com a culpa de vocês. Podem ficar com o remorso. Mas vocês não têm mais lugar na minha vida. E se depender da vontade do Emanuel, também não terão na dele. Eu fechei a porta na cara dele. Não houve gritos, não houve baixaria. Apenas o som do trinco se fechando, simbolizando o fim de um capítulo de mentiras. Voltei para a sala e ignorei completamente a presença de Yara. Para mim, ela era agora como um móvel velho que seria retirado daquela casa em breve. Minha atenção estava toda no Emanuel. O vínculo de sangue que eles tanto esconderam não foi forte o suficiente para quebrar o vínculo de amor que eu construí. Eu estava decidido. Eu protegeria o Emanuel, manteria minha dignidade e deixaria os traidores isolados no deserto que eles mesmos criaram. Eles tinham o DNA, mas eu tinha o coração do filho que eu criei. E naquela guerra emocional, eu sabia que essa era a maior vitória que eu poderia ter. Os dias que se seguiram àquela revelação foram os mais silenciosos da minha vida. Mas, estranhamente, não era um silêncio de solidão. Era um silêncio de limpeza. Sabe quando você faz uma faxina pesada em uma casa velha e depois de tirar toda a sujeira e os móveis quebrados, finalmente consegue ouvir o som do vento nas janelas? Era assim que eu me sentia. O processo de separação de Yara foi rápido. Eu não quis brigar por bens, não quis audiências dramáticas. Eu apenas queria que ela saísse da minha frente. Ela tentou por diversas vezes buscar o meu perdão. Chorava, dizia que me amava, que o que aconteceu com o Ricardo foi um momento de fraqueza do qual ela se arrependeu por 20 anos. Mas eu descobri que o perdão, às vezes, não significa aceitar a pessoa de volta. Eu a perdoei para não carregar o ódio comigo, mas a tirei da minha vida para manter a minha paz. Ivan, por favor, não me trate como se eu fosse um fantasma, ela disse certa manhã, enquanto terminava de fechar suas malas. Eu olhei para ela, mas não vi a esposa que eu admirei. Vi apenas uma mulher que escolheu a mentira como base para um casamento. Você não é um fantasma, Yara. Você é apenas uma página que eu já terminei de ler. O livro agora está fechado. Respondi, sem raiva, apenas com a verdade. Com o Ricardo, a situação foi ainda mais definitiva. Ele tentou me cercar no trabalho, enviou parentes para interceder por ele, mandou cartas escritas à mão. Ele argumentava que sangue é e que a nossa história de irmãos não poderia acabar assim.
mas foi justamente o sangue que ele traiu. A minha vingança emocional foi o esquecimento. Eu bloqueei o seu número, mudei meus caminhos e, acima de tudo, decidi que ele nunca mais ouviria o som da minha voz. Para mim, ele deixou de existir, e não há castigo maior para quem quer ser perdoado do que ser completamente ignorado. Mas a minha verdadeira vitória, o meu verdadeiro resultado, estava sentado à mesa da cozinha comigo todas as manhãs. Emanuel teve a escolha de se aproximar do pai biológico. Eu nunca o proibi. Pelo contrário, eu disse a ele: filho, ele é seu progenitor. Se você quiser conhecê-lo de outra forma, a escolha é sua. Eu não queria que o meu filho ficasse comigo por obrigação ou por pena, mas por vontade própria. E ele escolheu. Pai, ele me disse uma noite, enquanto assistíamos a um jogo na TV, como sempre fazíamos. Eu pensei muito. O Ricardo mandou uma mensagem querendo me encontrar. Ele disse que quer recuperar o tempo perdido. Meu coração apertou, mas eu não demonstrei. Eu respeitaria a decisão dele. E o que você decidiu? Perguntei. Eu respondi que não há tempo a ser recuperado, porque o tempo não foi perdido. Eu tive um pai todos os dias da minha vida. Eu tive um pai que me ensinou a ser homem, que me deu amor e que nunca mentiu para mim. Eu não preciso de um pai novo, porque o meu pai está sentado aqui do meu lado. Naquele momento, eu soube que tinha vencido. A mentira da biologia tinha caído por terra diante da verdade do afeto. Emanuel decidiu manter uma relação mínima e educada com a mãe, mas cortou qualquer laço com o Ricardo. Ele percebeu que a traição não foi apenas contra mim, mas contra ele também, que foi privado de crescer em uma família baseada na verdade. Hoje, alguns meses depois, minha vida está recomeçando. Aluguei um apartamento menor, mais arejado, onde o sol entra com facilidade. Emanuel mora comigo enquanto termina a faculdade. Nós dois criamos uma rotina nova, baseada na cumplicidade e na honestidade total. Às vezes, recebo notícias de que Yara e Ricardo estão mergulhados na amargura. Eles se veem de vez em quando, mas o peso do que fizeram parece ter destruído qualquer chance de felicidade entre eles. O remorso é uma sombra que agora os persegue. Eles perderam o que tinham de mais valioso: a nossa convivência, o nosso respeito e o lugar de honra que ocupavam em nossas vidas. Eu aprendi que a melhor vingança não é pagar com a mesma moeda. Não é gritar ou buscar violência. A melhor vingança é viver bem. É mostrar que a maldade do outro não tem o poder de nos transformar em pessoas amargas. Eu continuo sendo o Ivan, o homem honrado, o trabalhador, o pai dedicado. Eles, por outro lado, agora são apenas pessoas que carregam o fardo da própria falsidade. Sinto-me leve. O fardo de manter um casamento que eu não sabia que estava quebrado desapareceu. A angústia de ser enganado foi substituída pela clareza de saber exatamente quem está ao meu lado. Olho para o Emanuel e não vejo o DNA de um traidor. Vejo o caráter de um homem que eu ajudei a moldar. O amor não é um acidente biológico. O amor é uma decisão. E eu decidi continuar sendo pai, da mesma forma que o Emanuel decidiu continuar sendo meu filho. No fim das contas, a verdade nos libertou e a lealdade nos manteve unidos. Recomeçar aos 45 anos pode parecer assustador para alguns, mas para mim é a oportunidade de viver, pela primeira vez, uma vida onde cada sorriso e cada abraço são 100% reais. A vida seguiu. O sol continua nascendo. E agora, finalmente, ele brilha sobre uma casa onde não existem mais segredos.